Olá, alunos! Aqui é o professor Ricardo Balbio e hoje nós vamos conversar sobre o PET volume 6, semana 3 do primeiro ano do ensino médio. E vamos então estudar energia potencial gravitacional. Essa apostila, do PET, ela está optando por apresentar os temas de energia e trabalho ao mesmo tempo. Vários livros didáticos apresentam primeiro um, depois o outro. Mas aqui eles já estão juntando. Por isso que eu estou achando interessante fazer um vídeo para cada semana, para que a gente possa, então, não confundir esses conceitos. Outra coisa também que eu tenho reparado deste PET é que, às vezes, ele usa algumas letras que não são muito usuais dos livros didáticos. Então, quando você vai comparar com outros locais, as letrinhas que eles usam para representar as unidades estão um pouco diferentes. Também pode gerar confusão. Então, esse vídeo vai tentar esclarecer esses pontos aí para ficar mais fácil. Aqui, por exemplo, guarda essa fórmula. E igual a mgh. Vocês vão ver que lá embaixo, em vez de H, vai estar a letra Z. Então, já dá uma confundida aí na cabeça do aluno. Mas vamos lá. Então, o que ele vai apresentar? O conceito de energia potencial gravitacional. Então, energia potencial gravitacional, o que ela representa? Ela representa um objeto que está sobre uma certa altura, porém parado. Quando esse objeto começa a cair, essa energia potencial gravitacional vai se transformando em energia cinética. Quando ele chega no chão, ele só tem, um segundinho antes dele bater no chão, ele só tem energia cinética, mas ele já não tem mais energia potencial gravitacional. E aqui a fórmula, tá vendo como é que ele já muda? A energia potencial gravitacional é a massa vezes a gravidade vezes essa altura que ele se encontra. Mas aqui ele coloca como sendo deslocamento vertical letra Z, que é o tanto que ele vai cair, Mas é a altura que ele está, é o tanto que ele vai cair. Então é muito mais comum os livros usarem a letra H do que a letra Z. Mas não tem dificuldade nenhuma, Lembrando então que só existe energia potencial gravitacional se o objeto está a uma determinada altura do chão. Essa energia ela vai depender da gravidade, ou seja, aqui no planeta Terra, a gente vai ter uma constante aí de 9,8. Alguns exercícios te pedem para arredondar para 10, aí você fica atento a isso. Mas vai ter lá nas atividades, inclusive, essa reflexão. Tá, mas se eu estiver na Lua ou num planeta com uma gravidade diferente da Terra, aí esse valor aqui vai mudar. Mas se estamos falando de problemas acontecendo aqui no planeta Terra, o G é uma constante. Massa já estudamos bastante, Lembrando sempre do Sistema Internacional de Medidas, que massa vai estar em quilograma e Z ou H é a altura em metros. Então, vou entender o que essa fórmula está dizendo. Olha, um objeto com uma determinada massa está a uma altura. Isso quer dizer que dentro dele tem essa energia guardada. Por que ela está guardada? Porque quando eu solto o objeto, essa energia guardada vai virando a energia cinética, que é a energia que é ligada ao movimento, a velocidade que nós vimos na semana anterior. E eu fiz um vídeo, está aqui no canal, sobre trabalho e energia cinética. Então vamos ter uma ideia aqui. Trouxe duas imagens. Aqui é um pé de jaca. Então jaca é uma fruta muito grande, muito pesada e que dá numa árvore bem alta. E aqui eu trouxe também uma macieira, então aqui é um pé carregado de maçãs. Vamos olhar aqui para essa macieira, pegar uma maçã que está aqui, lá no alto da árvore. Essa maçã aqui presa na árvore lá no alto, ela tem energia potencial gravitacional. Qual que é o valor? É a massa da maçã, ficou até engraçado, Então vamos supor que essa maçã tem, não sei, uns 50 gramas, Que a gente teria que converter para quilograma. Então 0,05 quilogramas, ou 50 gramas, ela está aqui. Ela tem uma determinada altura do chão, não tenho muita perspectiva, mas vamos colocar aqui que essa é uma macieira grande. Estou olhando aqui para a casa do lado, para ter uma noção. Então vamos pôr que tem 3 metros, 4 metros. Então tem uma maçã de 50 gramas a 4 metros do chão.
E aqui no planeta Terra, gravidade 9,8. Então seria 0,05 kg da massa vezes 9,8 vezes 4. Isso vai dar um valor. O que esse valor significa? Quando ela se soltar da árvore, ela vai começar a cair e ela vai, com isso, adquirir uma velocidade. Ou seja, ela vai começar a deixar de ter energia potencial gravitacional e vai transformando em energia cinética. Um milésimo de segundo aqui antes dela bater no chão, aí ela já não tem nenhuma energia potencial gravitacional e só tem energia cinética. Quando ela se choca com o chão, essa energia se dissipa, né, com um atrito, com o choque aí que ela vai ter. Se eu pegar essa maçã que está lá no alto e uma outra que está aqui, ó, bem embaixo, e supor que elas têm mais ou menos a mesma massa, a maçã aqui em cima da árvore tem mais energia potencial gravitacional do que a maçã que está aqui mais pertinho do chão. Ela cai, mal adquire velocidade, já interrompe seu movimento. Beleza? Quando a gente olha então para um pé de jaca, o que mudou aqui? Supondo que essa jaca também está a 4 metros do chão. Mudou a massa, né? Então a jaca é muito mais pesado do que uma maçã. Então agora MGH, supondo que seja 4 metros de altura e o G continuando sendo o mesmo, que estamos no planeta Terra, 9,8, nós temos então que a massa aqui, e aí até alguns quilos, né? Uma jaca, vai fazer com que ela tenha mais energia potencial gravitacional, devido então à sua massa. Então é óbvio, né, gente? Estou passando debaixo de um pé de maçã. Uma maçã cai na minha cabeça. A 4 metros de altura cai na minha cabeça. Vai machucar. Mas se uma jaca cai na minha cabeça, caindo de 4 metros de altura, pode até matar, né? Então por quê? Porque essa energia nela é muito maior, devido à sua massa. Então esse que é o conceito. E aí ele vai mostrar que é o seguinte, ó. Houve uma mudança de energia aqui, né? Do Z1 para o Z0, houve uma mudança de energia. Então, vamos supor que aqui o Z0 já chega ao chão, então ela tem uma energia potencial gravitacional que ela já não tem nenhuma. Claro que aí ela vai ter se convertido para cinética, né? Mas qual que é a matemática que ele vai nos mostrar aqui? Ele vai nos mostrar que o trabalho, lembra? O trabalho que a gente já falou dele também, trabalho que a gente viu que é força vezes deslocamento, que ele vai estar analisando que o que está acontecendo é um deslocamento vertical do objeto caindo. Então houve um trabalho realizado por quem? Pelo peso, pela força-peso. Então essa força-peso faz com que o objeto caia e com isso ele realiza um trabalho. E essa diferença de energia potencial, então, do inicial para o final, vai determinar o quanto de trabalho ocorreu neste objeto, foi realizado por esse ou neste objeto. Então é só para correlacionar energia potencial gravitacional e trabalho, igual a gente viu que é a mesma coisa com energia cinética também. A diferença de energia cinética diz do trabalho que aconteceu ali com o objeto. E aqui ele só a questão do cosseno, né? Ele tá caindo, então tem 180 graus, né? De diferença entre o ângulo da força do deslocamento, e aí vai ser um trabalho negativo. Mas isso daqui vocês não tem que preocupar tanto, não. Esse trabalho ele vai ser mais importante quando está mostrando algo assim, ó, um plano inclinado, porque aí essas relações de angulação vão depender do quanto que esse plano está inclinado. Quando o objeto está se movendo na vertical ou na horizontal, pura e simplesmente, é bem tranquilo, você não tem que preocupar tanto com essa questão dos ângulos, não. Só saber se o trabalho foi positivo ou se o trabalho foi negativo. Ou seja, se o peso e o deslocamento estão para o mesmo sentido ou se o peso e o deslocamento estão no sentido contrário, porque o objeto pode tanto descer, né, quanto subir. É só isso que eles estão mostrando aqui com esse cosseno, para determinar se ele é positivo ou se ele é um trabalho negativo. Negativo, então ele perdeu energia, positivo ele ganhou energia. Mas é bem tranquilo, isso daí vocês não precisam preocupar tanto não. O trabalho já num plano inclinado, né, aí já tem esses detalhezinhos aqui que tem que ficar atento. Mas
o que, que ele vai mostrar aqui mesmo no plano inclinado? Que no final das contas, quando nós olhamos a angulação que ele tem aqui, é, é a mesma coisa, porque como que a gente pode mostrar aqui? Neste caso, ele está analisando pura e simplesmente a energia potencial gravitacional. Então a gente tem que pensar o seguinte: não importa se eu subir, por exemplo, uma escada, então estou subindo completamente na vertical, ou se eu subir uma rampa, onde eu vou também me deslocando para frente. A energia potencial gravitacional, no final das contas do objeto, é a altura que ele se encontra. Não importa se eu subir com uma inclinação ou se eu subir diretamente vertical. Isso já não vai se dizer o mesmo quando a gente está analisando, no caso aqui, a diferença de energia cinética, que aí eu estou falando da velocidade que é na horizontal, né? No caso aqui de um objeto que está num plano inclinado. Ele vai ter uma velocidade que vai se... como se diz? Que vai ser colocada em dois eixos. Mas o que é o mais importante de vocês entenderem aqui? Que ele faz toda essa matemática complicada para nos mostrar o seguinte: não importa como o objeto subiu. Se ele subiu de forma inclinada, se ele subiu direto na horizontal, importa a massa, a gravidade e a altura que ele se encontra. Tá? Então, para esse caso de energia potencial gravitacional, não precisem se preocupar com ângulo. Só tem que preocupar com a altura que ele subiu ou desceu. Nos outros contextos de energia, ou quando a gente só está analisando a decomposição de forças, aí ângulo vai ser algo muito importante. Para energia potencial gravitacional, não. É só saber se ele está subindo ou se ele está descendo e o quanto que ele subiu ou desceu. É isso que vocês têm que se preocupar. E lembrando que a letra Z ou a letra H é a mesma coisa. Aí eu quero só dar umas dicas aqui das atividades. Então, só para ficar mais fácil vocês fazerem. A primeira, ela está querendo saber o seguinte: e se eu mudo a minha gravidade, né? Vai mudar a minha energia potencial? Vai. Quanto? Aí você vai fazer a continha aqui. O único detalhe é que a massa de 500 gramas transformem em quilogramas. 3 casas para a esquerda, então daria 0,5 quilogramas. Não se esqueçam disso. Tudo tem que estar no Sistema Internacional de Medidas. A altura aqui já está 2 metros, tá certo o sistema. Só fazer a conta, só jogar na fórmula aqui, ó. Tem erro não. Massa, a gravidade de cada local e a altura. 2. Calcule o trabalho realizado pela força gravitacional sobre um pão de queijo, engraçado da pão de queijo, de 1 quilograma. Já está no Sistema Internacional. Nos seguintes percursos. E olha só, aqui ele arredonda a gravidade para 10, tá vendo? Porque a gravidade na Terra normalmente é 9, a gente coloca 9,8, mas ele arredondou para 10, então fica atento a isso. E aqui ele está falando, olha, do chão, posição 0, até 0,2. Então, o que aconteceu com ele? Ele subiu. Se ele subiu, aí você vai fazer o inicial, mgh é 0, aí o final é esse. Um menos o outro, você vai descobrir o quanto de trabalho que aconteceu com ele subindo. Aqui também ele sobe, tá vendo? Então você vai analisando. E depois ele desce. Mas no final das contas é sempre julgar os valores na fórmula, descobrindo qual que é a energia potencial gravitacional em cada ponto, Z0, Z1, Z2, Z3. E o trabalho vai ser o quê? O trabalho vai ser o quanto que ele se deslocou. Né? Então você, aqui ó, você faz um menos o outro, sabendo que se ele... e aí você vai ver se ele vai subir ou se ele vai descer. Se ele, nesse caso aqui, está, né, aqui, ó, por exemplo, na descida, que onde possui o mesmo sentido do movimento, o trabalho é positivo. Né? O cosseno aqui é positivo. Desculpa, não trabalho, né? O cosseno vai dar 1. Se ele estiver subindo, o cosseno aqui vai dar menos 1. O que isso vai dizer na prática aqui? Quando vocês verem
o que está acontecendo, quando vocês fizerem a subtração, vocês vão perceber que quando ele sobe, ele ganha trabalho e quando ele desce, ele perde trabalho. É só isso. Vocês vão ver quando vocês fizerem a subtração. Mas é importante aqui fazer o quê? Pega cada um desses E's, calcula a energia potencial gravitacional e faz a subtração de um pelo outro. Então, esse menos esse menos esse. Esse vai achando o trabalho de cada um. E no final das contas, qual foi o trabalho total realizado? É até engraçado que a gente fala aqui, ó, a resposta pode te surpreender. Qual que é o total realizado? Ele começou no Z0, ele vai terminar no Z0. E aí eu não vou resolver para vocês não, mas que valor que vai dar? E por último, analise o exemplo 3 e responda. Então, um bloco de peso P igual a 100 newtons, então 100 newtons, lembra Newton, né? Peso vai ser a massa vezes a gravidade, então esse P já é o mg, então ele vai se deslizar sem atrito, ou seja, não perde energia para nada, num plano inclinado, até o ponto B, se deslocando uma distância de 5 metros. Então determine a altura z do plano inclinado em relação ao chão e o trabalho realizado. Então aqui vai misturar um pouco de matéria, tá? O que a gente tem que fazer? Eu sei que a distância que ele se deslocou é de 5 metros, mas essa distância aqui, ó, da inclinação. Só que, se eu sei que ele se deslocou 5 metros, peraí, vamos olhar direitinho até o ponto B. Um plano inclinado, certo, isso mesmo. Então ele vai sair tipo de A até B e vai ser 5 metros. Gente, e aqui é 45 graus. Aqui é um triângulo. Qual que é o nome dessa parte maior do triângulo? Hipotenusa. Aqui vai ser o cateto oposto ao ângulo. Então eu tenho hipotenusa, eu tenho cateto oposto e eu tenho um ângulo de 45 graus. Seno de 45 graus é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Seno de 45 graus está na tabelinha, raiz de 2 sobre 2. O z é o que eu quero saber e a hipotenusa é 5. Então, raiz de 2 sobre 2 é igual a z dividido por 5. Façam as continhas, achem o valor de z. E aí o trabalho realizado, aí lembra que aí não importa o ângulo, vai ser mgz. Então, no final das contas, o tanto que ele andou em z é o trabalho realizado. Ok? Então, vocês vão ter que lembrar de trigonometria, mas eu acabei de falar para vocês o que vocês têm que fazer na trigonometria. Achar o valor de z. E com esse valor de z, jogar nessa fórmula aqui e achar o trabalho. Moleza também. Então é isso, pessoal. Dei umas dicas aqui. Como sempre, eu não gosto de dar resposta pronta, né? Eu gosto de só dar umas dicas e quero que vocês façam para aprender. Caso ficou com alguma dúvida e você for um aluno das escolas que eu dou aula, me procure pelos meios oficiais de comunicação da escola, que aí a gente tira qualquer dúvida que ainda ficou. Se você não é meu aluno, seja bem-vindo ao canal. Tenho colocado vídeos aqui sobre os 3 anos do ensino médio da disciplina de física, comentando os PETs, né, porque às vezes o texto aqui desses PETs ele é muito sucinto, aí fica um pouquinho confuso, então a gente dá uma comentada. E com isso, então, espero que vocês consigam fazer as atividades, que tudo possa ocorrer bem. E até a próxima. Muito obrigado.